Olá, NET alunos! Como eu prometi para vocês no final do último bloco, neste nós vamos tratar sobre a renúncia da herança. Tal qual a aceitação, a renúncia ela também é irretratável. Uma vez renunciada, o herdeiro que renunciou, que abdicou dos seus direitos hereditários, não pode querer revogar a manifestação de vontade dada, não pode querer retratá-la. A única situação que pode ocorrer e gerar esta alteração é quando houver vício de consentimento, caso o sucessor ele tenha incidido em erro, dolo ou falsidade na manifestação de sua vontade. Aí, neste caso, nós não falamos de retratação nem de revogação, mas sim de invalidade, de anulação da renúncia, certo? Então vamos lá. A renúncia, tal qual a aceitação, também é um ato unilateral, é o ato privativo de quem é sucessor. Só que na renúncia, apesar de não existir nenhum artigo específico no Código tratando sobre a necessidade da vênia conjugal, da autorização, do consentimento do cônjuge para esta manifestação de vontade, a doutrina se debate em relação a essa exigência. E por quê? Porque a herança, desde a abertura da sucessão, ela é considerada um bem imóvel. Então, toda aquela universalidade de bens do falecido é considerado um bem imóvel e indivisível, desde a abertura até a partilha de bens. Então, no momento em que uma pessoa renuncia aos seus direitos hereditários, ela está abdicando de um bem imóvel. E aí, se a gente for pegar as regrinhas a respeito de regime de bens, principalmente as regrinhas a respeito dos regimes de comunhão, seja universal, seja parcial, a lei estabelece que, em relação aos bens imóveis, para a disposição desses bens por pessoas casadas, ainda que o bem seja particular, ele deve, para essa alienação ser plena, válida e eficaz, é preciso a vênia do parceiro, a autorização, o consentimento para essa disposição patrimonial. O que se discute em relação à sucessão e em relação à disposição de herança é se o ato de renúncia configura efetivamente disposição patrimonial ou simples abdicação de direito. Grande parte da doutrina e a prática judiciária vem por cautela, exigindo sim a vênia, o consentimento, a autorização do cônjuge, da esposa ou do marido, para que a renúncia seja considerada validamente praticada, em que pese o herdeiro, quando renuncia aos seus direitos hereditários, ser considerado como se nunca herdeiro tivesse sido. É como se ele nunca tivesse participado da sucessão. E aí, como é que eu vou dispor de algo que não é meu? Mas, por cautela, apesar de não existir nenhuma regra específica das sucessões, a maioria da doutrina entende sim que deve ser aplicada a regra a respeito de disposição de bens imóveis lá do livro do direito das famílias, a respeito de administração de patrimônio no casamento, a esta situação de renúncia da herança. Não há também qualquer tipo de regra a respeito da necessidade de homologação da renúncia. Mas a doutrina, por cautela também, ela vem reconhecendo a conveniência de se exigir a homologação da renúncia, já que neste caso o herdeiro está abdicando dos seus direitos hereditários. Ele está sendo privado por vontade própria, sim, mas privado de um possível acréscimo, de uma possível melhora patrimonial. Então, neste caso, apesar de não existir qualquer tipo de exigência legal, a doutrina vem defendendo a necessidade de homologação da renúncia. E aí, como eu já tinha falado no bloco passado, a renúncia ela só se formaliza por uma única maneira, de forma expressa. Então, toda renúncia tem que ser expressa.
não existe renúncia tácita, não existe renúncia presumida. E mais, além de ser expressa, não é qualquer tipo de documento escrito que acarreta a renúncia. Somente escritura pública ou termo judicial. O que é o termo judicial? O herdeiro comparece pessoalmente ou por meio de seu procurador com poderes especiais em juízo para declarar que não deseja participar da sucessão e esta sua manifestação de vontade é reduzida a termo e anexada aos autos do inventário. Então, só existe renúncia expressa e mais, por escritura pública ou termo judicial. A doutrina ainda costuma falar em duas modalidades de renúncia. Joga aqui na tela para mim. Seria a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. O que seria uma e outra? A renúncia abdicativa, ela comporta o seguinte efeito: quando eu renuncio aos meus direitos hereditários, o quinhão por mim renunciado será atribuído às pessoas designadas pela lei. Eu simplesmente me retiro da sucessão, eu abdico do meu direito hereditário e a lei é quem vai resolver para quem irá aquela parte que eu abri mão, que eu renunciei. Na renúncia translativa, eu renuncio em favor de fulano, em favor de cicrano. Então, o que vai acontecer nessa renúncia translativa? Eu estou abdicando do meu direito em favor de certa pessoa. Só que isso, apesar da doutrina fazer essa distinção, a grande maioria diz que o que se chama de renúncia translativa, na verdade, é cessão de direitos hereditários. Porque como é que eu, renunciante, que a lei me considera como se nunca tivesse sido herdeiro, eu posso dizer para quem vai um direito que nunca foi meu? Então, nesse caso, para eu poder transferir a uma pessoa que eu queira, é preciso que eu aceite a herança e depois que eu aceite a herança, eu cedo, gratuito ou onerosamente, os meus direitos hereditários à pessoa por mim escolhida. Isso é cessão de direitos hereditários, que a gente vai estudar no próximo bloco. A renúncia, pela própria natureza e das suas características, toda renúncia ela é abdicativa, ou seja, eu simplesmente abro mão do direito a que a lei ou o testador tinha me atribuído e não posso dizer para quem vai o meu direito. É a lei que destina esse patrimônio renunciado a quem deve recebê-lo, ok? Bom, o que vai acontecer? Como eu disse, a doutrina, o legislador, ele estabelece um efeito ex tunc na renúncia. Apesar de, vamos lá, joga aqui na tela. Vamos lembrar mais uma vez do princípio da Sazini. Uma pessoa, quando ela morre, a lei cria aquela ficção jurídica de que automaticamente se encontra aberta a sua sucessão. Que aberta a sucessão, pelo princípio da Sazini, o patrimônio do falecido se transmite automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Só que esta transmissão automática, como eu já falei muitas vezes nos blocos anteriores, é uma transmissão provisória, que somente se consolida com a aceitação da sucessão por esses sucessores. Mas no momento em que ocorre a renúncia, que eles renunciam aos seus direitos hereditários, é como se isso aqui, ó, nunca tivesse acontecido, como se esse herdeiro aqui, ele nunca tivesse participado da sucessão, porque a renúncia, ela tem tanto a aceitação como a renúncia, ela tem esses efeitos retroativos. É como se a pessoa nunca tivesse sido sucessor. E isso tem uma repercussão
muito importante é que, na aceitação, a gente falou na possibilidade de aceitação indireta do patrimônio de um herdeiro pré-morto pelos seus descendentes. Mas, no caso de renúncia, não cabe direito de representação. Porque como é que eu vou representar alguém que a lei considera que como se nunca tivesse sido herdeiro? Então, eu vou dar um exemplo para melhor entender o que eu estou falando. Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu dei no bloco anterior a respeito da aceitação da herança. Então, vamos lá. X faleceu, deixou 3 filhos e 2 netos. Se os 3 filhos de X quiserem e puderem participar da sucessão, eu vou dividir a herança entre eles em 3 partes iguais. Mas vamos supor que C, ao invés de ser pré-morto, ele renunciou aos seus direitos hereditários. Quando ele renuncia, é como se ele nunca tivesse sido herdeiro. Significa que não pode haver representação dos seus filhos, porque eles vão representar quem não tinha direito a participar da sucessão. Então, não cabe direito de representação. O que é que vai acontecer com esse quinhão de C? Vai ser rateado entre os herdeiros da mesma classe e do mesmo grau. O que é que vai acontecer com A e com B? Ao invés de cada um receber 1/3, eles vão receber metade do patrimônio de X. Então, na renúncia, não cabe direito de representação. Os herdeiros do renunciante não podem representá-lo. Agora, isso não significa que os filhos do renunciante nunca poderão herdar. Pode acontecer de que, numa situação, que eles venham a herdar por direito próprio e não representando o herdeiro renunciante. Que situação seria essa? Vou dar outro exemplo aqui do lado. X, ao invés de ter 3 filhos, só tinha 2, A e B. E B possuía 2 filhos, C e D, netos de X. O que que vai acontecer? Se B renunciar aos seus direitos hereditários, em princípio, o quinhão que lhe caberia vai ser... Opa, volta, peraí, volta aqui. Eita, poxa, saí do meu exemplo, foi lasca. Vou fazer de novo. Vamos lá. X, A, B, C e D. Se B renuncia aos seus direitos hereditários, em princípio, o quinhão que cabe a ele... Olha, vai começar de novo essa palhaçada, peraí. O quinhão que caberia a ele é transferido ao único descendente de primeiro grau. Teoricamente, A ficaria com todo o patrimônio do falecido. Agora, se A, porventura, também renunciar aos seus direitos hereditários, ou se A for pré-morto, for indigno, qualquer destas circunstâncias, ele não quiser ou não puder também receber a herança, o que que vai acontecer? Eu não terei nenhum representante do primeiro grau. Todos os descendentes de primeiro grau, seja por renúncia, seja por impossibilidade de participação, não podem herdar. O que é que significa isso? Que eu tenho que continuar o chamamento da ordem de vocação hereditária. Eu vou continuar a chamar os herdeiros da classe dos descendentes de grau superior. Eu vou chamar C e D para participar da herança. Ou seja, apesar de B ser renunciante, os seus filhos, eles podem herdar nesta situação porque eles herdam por direito próprio. Porque em função da ausência de herdeiros, de descendentes de primeiro grau, ou seja, de herdeiros da mesma classe, de grau anterior, eu continuo o chamamento sequencial da ordem de vocação hereditária e passo a chamar por direito próprio os descendentes de segundo grau. Então, os filhos do renunciante aqui participam da sucessão porque agora é a vez deles na ordem de vocação hereditária.
Outra situação que poderia acontecer é a seguinte: X só tem um filho, A, e seus pais estão vivos também quando de sua morte. No momento em que X morre, primeiro eu vou chamar os descendentes à sucessão. Se esse filho aqui renuncia aos seus direitos hereditários, como não existem outros descendentes, o patrimônio que a princípio seria destinado a ele vai ser rateado entre os ascendentes de X. Por quê? Porque eu vou continuar o chamamento da sucessão legítima, da ordem de vocação hereditária. Na falta de descendentes, eu vou chamar os ascendentes à sucessão. Então, ao contrário da aceitação, que permite o chamado direito de representação, não existe direito de representação na renúncia. Este é um assunto extremamente recorrente, tanto na prova da ordem quanto em provas de concurso público. Então, não esqueçam, não existe direito de representação na renúncia, mas os filhos do renunciante podem participar da sucessão por direito próprio, tá joia? Então, vamos lá. Existe ainda uma outra possibilidade, outro instituto referente à renúncia, que é a renúncia com o intuito de prejudicar terceiros. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que é que eu estou querendo explicar. Vamos supor que X tenha 3 filhos, A, B e C. X tenha deixado uma herança líquida de R$ 900.000 a inventariar. Ele não fez testamento. Se ele não fez testamento, todo o seu patrimônio vai seguir a sucessão legítima. Ou seja, os R$ 900.000, em princípio, serão repartidos em 3 partes iguais entre os 3 descendentes de primeiro grau, que são os herdeiros inicialmente legitimados a participar da sucessão legítima. Então, vamos lá. Ficaria 300.000 para A, 300.000 para B, 300.000 para C. Só que, volta para mim, C, o filho mais novo de X, ele é um tremendo picareta, vive devendo a Deus e o mundo e não paga os seus credores. Além disso, além de não pagar, ele não tem bens em nome dele. Só que ele tem dívidas no valor de R$ 250.000. Ou seja, eu tenho C com dívidas de R$ 250.000. O que vai acontecer? C se acha muito esperto. Ele pensa o seguinte: se eu aceitar a herança do meu pai, no momento em que esse patrimônio ingressar no meu nome, os meus credores vão ter como cobrar aquela dívida de R$ 250.000. Eu vou dar uma de malandro, de esperto. Eu vou renunciar ao meu quinhão. A minha parte da sucessão vai ser distribuída aos meus irmãos. E aí eu faço um acordo de cavalheiros com eles. Vou dizer a eles, ó, eu estou renunciando, mas é uma renúncia de mentirinha. Para a gente vai ser de mentirinha. Eu renuncio apenas para preservar meu patrimônio dos meus credores, mas, embora o patrimônio esteja no nome de vocês, é meu. Não vai deixar de ser meu. Isso o legislador tenta coibir. Então, o que é que o Código prescreve lá no artigo 1813? Ele diz o seguinte: que se o herdeiro renunciar aos seus direitos hereditários e com essa renúncia ele prejudicar os seus credores, os credores poderão aceitar a herança em seu lugar. Ou seja, essa manobra de tentar causar prejuízo aos credores do renunciante não será eficaz. Vamos lá. Então, a princípio, C renuncia, tentando que o seu quinhão hereditário fosse rateado aqui entre A e B.
150 para cada um. Quando os credores de C, que não tem nada no nome dele, tomam conhecimento desta renúncia, o que é que os credores fazem? Minha letra tá uma desgraça, meu Deus do céu, eu preciso aprender a mexer nessas canetinhas. Os credores vão e aceitam a herança que caberia a C. Então, recapitulando, esse caso que a doutrina chama de aceitação obrigatória, ela só pode acontecer quando a renúncia do herdeiro prejudicar aos seus credores. Então, neste caso, mediante autorização judicial, os credores do renunciante poderão aceitar a herança no seu lugar, mas essa aceitação limitada ao valor da dívida. O remanescente será distribuído aos herdeiros que aceitaram, porque como a renúncia ela é irretratável, em relação ao renunciante, a renúncia está plenamente válida. Ele não pode se beneficiar de comportamento contraditório. Então, os credores evitam o seu prejuízo, aceitando mediante autorização judicial a parte do renunciante e o que sobrar, se sobrar, rateado, acrescido ao quinhão originário dos herdeiros que aceitaram participar da sucessão. E aqui a gente encerra a nossa aula. No próximo bloco, vamos falar sobre a seção de direitos hereditários. Beijo, beijo. Tchau, tchau.